do abandono afetivo inverso e a responsabilidade civil, quando e como os filhos devem responder civilmente. Essa questão toca, portanto, a dois institutos que nós temos que tratar no âmbito do direito de família. Um deles a respeito da responsabilidade civil, com os seus parâmetros, os seus pressupostos próprios, e de outro lado nós temos os direitos existenciais da pessoa idosa e a perspectiva que tanto a Constituição quanto todo o nosso sistema jurídico dão em termos de tutela para os vulneráveis, como é o caso do idoso. Para a gente situar essa questão a respeito da responsabilidade civil inversa, que seria aquela responsabilidade civil não quando os pais abandonam os filhos, afetivamente, mas sim quando esse abandono se dá por parte dos filhos ou até mesmo por parte dos netos em relação aos avós ou aos pais. E aqui a primeira questão que nós poderíamos colocar como para debate e reflexão é saber se esse vínculo que nós estamos falando em relação aos pais e filhos, ele teria que ser necessariamente um vínculo jurídico já estabelecido, ou se, como a jurisprudência vem galgando e conquistando no campo do afeto, o reconhecimento de situações de fato daqueles que consideram os pais e os filhos como sendo pais e filhos por força do afeto e não necessariamente por força de um vínculo jurídico. Nós estaríamos falando aqui, portanto, dos efeitos da socioafetividade também aqui nesse campo, para se pensar se seria ou não possível uma responsabilização com base no vínculo socioafetivo. Por um outro lado, nós temos aqui inserida nessa discussão o sujeito que é o idoso, e o idoso pressupõe vulnerabilidade. E quando nós falamos em vulnerabilidade, nós chamamos todo o sistema jurídico para as características e os sistemas de proteção que a lei deve dar em relação aos vulneráveis. Seria, portanto, a responsabilidade civil um mecanismo apto a ajudar na tutela ou a contribuir na tutela dessa pessoa vulnerável? E aí nós precisamos entender um pouquinho da onde vem a vulnerabilidade do idoso. Dados levantados pelo IBGE nos trazem que em 2020 nós, brasileiros, teremos 25 milhões de idosos no Brasil. Isso representa 11% da população brasileira. E isso traz um impacto gigante sobre os aparelhos de assistência social do Estado e também para a necessidade de uma preparação, de um pensamento mais voltado para a pessoa idosa, porque esse crescimento também da velhice, ele vem se acentuando de forma muito rápida, a ponto de que talvez nós não tenhamos mecanismos e políticas públicas aptas a cuidar do envelhecimento como se deveria. A longevidade, como todos nós sabemos, é um fenômeno que vem já instalado e ela se dá em função de todo o avanço que nós tivemos com a tecnologia, a medicina, e impactou, obviamente, no campo da família e no campo da população, trazendo um novo sujeito com uma característica e com necessidades próprias em relação a essa fragilidade que se dá por conta da velhice. E é importante nós termos em consideração aqui que quando nós falamos em velhice, nós estamos falando da longevidade, portanto nós estamos falando da velhice, nós temos duas formas de olhar para esse fenômeno ou para esse fato social. Um deles é a longevidade, todo o acesso que a medicina dá e propõe, assegurando uma longevidade com saúde, com segurança, com bem-estar, com lazer, e até mesmo o mercado de consumo, destacando um segmento específico para essa pessoa da terceira idade, ou essa pessoa, esse novo sujeito que aparece também como um novo consumidor. E por outro lado, nós temos as famílias sendo impactadas com a presença desse idoso e de todas as necessidades que o idoso mais debilitado, ou que aquele que vai ficando naturalmente debilitado com o passar do tempo, gera para essa família e exige cuidados e preocupações por parte dessa família. E é aqui que entra a questão de a gente pensar a respeito da responsabilidade civil no âmbito dessa preocupação. Nós temos também que a família, muitas vezes, mesmo em condições socioeconômicas possíveis, estáveis, ela delega
cuidados pessoais desse idoso para terceiros. E isso por si só não caracteriza um abandono. Essa nossa mentalidade também a respeito da longevidade, a respeito da velhice, é que precisa ser pensada e repensada criticamente. Nós temos que avaliar que muitas vezes os cuidados essenciais da pessoa, o acesso à convivência, aonde ela vai ter pessoas que estejam com as mesmas demandas e as mesmas necessidades, podem ser melhor satisfeitas até mesmo no lar-abrigo ou em casas de repouso do que propriamente na família, que muitas vezes tem condições financeiras, mas não tem tempo e disponibilidade para o cuidado desse idoso. Aqui o que eu estou querendo dizer é que não bastaria a gente simplesmente delegar para esse terceiro, porque o abandono também, no aspecto afetivo, ele pode acontecer mesmo diante das possibilidades e das condições socioeconômicas. Ou seja, depositar a pessoa, delegar todo o cuidado dessa pessoa para um terceiro e somente não abandoná-lo materialmente, também pode caracterizar uma forma de abandono. Nós temos que a população brasileira sempre foi considerada uma população jovem, nós estamos desenvolvendo essa pirâmide social e, portanto, nós não temos ainda uma cultura de cultivo ou de cuidado ou de respeito à ancestralidade. E é tudo isso que impacta na falta de cuidados e na falta de políticas públicas também voltadas especificamente para a pessoa idosa. Para a gente falar da questão da pessoa idosa, nós temos que trabalhar também a ideia da autonomia e da vulnerabilidade. Quando nós falamos em vulnerabilidade, nós estamos sempre falando em alguma coisa relacional. Nós pensamos que o sistema jurídico trata da vulnerabilidade das crianças, da vulnerabilidade dos adolescentes, logicamente face ao adulto. E, portanto, também da vulnerabilidade do idoso, também face à fase adulta. Temos, portanto, essa vulnerabilidade que é intrínseca ao processo de envelhecimento, mas nós temos também as vulnerabilidades sociais que impactam significativamente na vida do idoso. Nós sabemos que se nós temos uma velhice amparada por condições socioeconômicas que permitem o acesso à saúde, ao lazer e ao esporte, essa velhice vai ser muito mais gratificante e muito mais cuidada, com muito mais dignidade ao idoso, do que a maioria que nós temos na população brasileira, que são famílias carentes e que não conseguem por si só a manutenção econômica da pessoa idosa. E com o passar do tempo, obviamente, vai impondo inclusive maiores gastos em termos de energia e maiores gastos financeiros também com o cuidado dessa pessoa. No que diz respeito à autonomia e à vulnerabilidade, nós precisamos ter em mente que conforme a autonomia da pessoa vai diminuindo, vai aumentando gradativamente a sua vulnerabilidade. E isso se dá, logicamente, com o passar do tempo. O nosso estatuto do idoso estipulou que, na verdade, a partir dos 60 anos, essa vulnerabilidade já estaria presente, a fim de que nós possamos ter, a partir dos 60 anos, o implemento dessas políticas ou desse cuidado com a pessoa idosa. Mas o processo de envelhecimento, diferentemente do que nós temos com crianças ou adolescentes, ele não marca necessariamente a igualdade do processo de envelhecimento para todas as pessoas. Nós vamos ter que cada um vai envelhecer de uma forma. Então nós vamos ter pessoas que vão envelhecer com muita saúde e pessoas que vão estar debilitadas muito rapidamente. Com o passar do tempo, a longevidade, o que impacta significativamente também o idoso são os problemas das doenças mentais, e a demência tem se mostrado um dos fatores mais presentes na terceira idade. Algo também a preocupar não só o Estado e o governo, mas toda a máquina em termos da medicina para se buscar a cura para esses problemas. Mas na base, portanto, do Estatuto do Idoso, nós temos que o direito ao envelhecimento, e obviamente o direito ao envelhecimento saudável, é um direito personalíssimo, e a sua proteção é um dever social. Esse dever social ele é imposto não só ao Estado, mas também ao Estado e à família. Portanto, a família é o locus privilegiado do direito de convivência e dos aspectos afetivos da pessoa. Obviamente, o idoso, já na sua condição de sujeito mais vulnerável e mais frágil, deve ter na família o seu locus preservado e a sua atenção sobre ele também redobrada.
A solidariedade familiar é o elo que, da Constituição, do Estatuto do Idoso, impõe esses deveres de cuidados recíprocos, tanto dos pais em relação aos filhos, quanto dos filhos também em relação aos pais, no que diz respeito à velhice, né? No artigo 3º do próprio Estatuto do Idoso, se assegura que a família, a comunidade, a sociedade, que tem prioritariamente, portanto, a obrigação e o dever de garantir ao idoso a velhice com saúde e com dignidade, e principalmente no final aqui desse artigo 3º, o respeito e a convivência familiar e comunitária. E por que essa convivência familiar e comunitária é tão importante? Porque o abandono na terceira idade, além de ele ser um fator muito presente na sociedade brasileira, sejam por questões socioeconômicas, sejam por questões culturais, ele impacta significativamente na vida e na saúde da pessoa idosa, seja sobre os aspectos psíquicos, que levam muitas vezes a doenças psicossomáticas, a quadros depressivos, e nós temos, inclusive, aumentando, segundo os dados, situações de suicídio na terceira idade. Porque nós pensamos o seguinte: a terceira idade é o momento em que a pessoa está extremamente fragilizada e ela vai tendo gradativamente a sua autonomia como pessoa, como sujeito, sendo percebida que ela vai sendo diminuída. Então, toda essa situação de fragilidade desse sujeito vai aumentando gradativamente o grau de dependência dele em relação aos familiares. O abandono nesse circuito, né, o abandono afetivo, principalmente, quando o idoso se percebe como alguém relegado ou que tem rompido os seus laços de afeto, esse fator impacta significativamente sobre a saúde desse idoso e leva, portanto, aos danos de ordem física e também psíquica. E a falta de convivência familiar é o fator que mais tem impactado nesses aspectos da questão da saúde do idoso. Se nós temos, por um lado, a longevidade levando o nosso corpo físico a tempos que nós não imaginávamos chegar, e por conta disso também sendo impactados por doenças que nós até então também não tínhamos no nível exponencial que nós estamos vivendo atualmente. Por um outro lado, nós temos que o abandono, a falta de convivência, a falta de relacionamento, a falta de consideração desse idoso no âmbito familiar, com um olhar específico para as demandas dele também, não só de lazer, mas para as demandas de afeto desse idoso. Também é um fator que impacta muito sobre o envelhecimento, de maneira que pode ser tratado de maneira positiva, ou quando ausente todo esse cuidado, esse dever de cuidado que a família tem em relação a esse sujeito, que para nós ele ainda é novo, apesar do Estatuto do Idoso ter já 15 anos, nós estamos agora nos deparando com toda essa problemática. É um fator importante para ser pensado. Bom, sobre a perspectiva do tratamento no âmbito da responsabilidade civil, nós temos que, subjetivamente, é uma ruptura, o abandono significa uma ruptura dos laços afetivos, né? É um abandono dessa convivência em relação ao idoso, e obviamente nós estamos falando aqui de uma convivência também saudável, não é? E objetivamente é a ruptura do dever de solidariedade e das obrigações que o Estatuto do Idoso impõe à família, por força dos deveres de cuidado que são recíprocos entre os membros dessa mesma família. Bom, e aí tentando responder um pouquinho a pergunta. Quando responder a essa responsabilidade civil, né? Quando nós estaríamos diante da possibilidade da indenização decorrente da responsabilidade civil? Sempre que nós tivermos o descumprimento, obviamente, desses deveres inerentes a essa condição da pessoa idosa, e, naturalmente, a própria falta de convivência já vai gerar um dano por si só em relação à pessoa idosa, né? Agora, a questão é como responder a esse dano, e seria a responsabilidade civil eficiente o suficiente para a gente dar conta desse dano que decorre da falta de afeto? Me parece que não. Em alguma medida, ela é um fator, sim, que estimula, eu acho que a existência da responsabilidade civil por si só, e a possibilidade dos filhos virem a ser responsabilizados pelo abandono em relação aos seus pais,
é um fator que mobiliza os filhos a esse dever de cuidado. Penso que nesse aspecto a responsabilidade civil é um mecanismo bastante eficiente. O problema é que a responsabilidade civil trabalha sempre em parâmetros patrimoniais. E aqui nós já temos, então, um corte onde nós podemos ter famílias que vão ter esse mecanismo de proteção quando estão presentes em patrimônio e famílias vulneráveis economicamente que esse mecanismo não se mostra eficiente ou eficaz. Esse é um dado. Dado 2, a responsabilidade civil, como todos nós sabemos, trabalha com a indenização na base e na medida do dano que é causado. Nós estamos falando aqui, obviamente, do dano existencial e que pese poder haver também, junto com ele, os danos de ordem material e patrimonial. Mas a indenização, ela vem sempre depois, né? O que nós precisamos dentro do sistema jurídico é encontrar mecanismos que sejam eficientes para se evitar que esse abandono se instaure. E aqui, nesse aspecto, eu fiz uma pesquisa muito rápida no Congresso Nacional e existem vários projetos tratando a respeito de mecanismos de proteção e de tutela em relação aos idosos. Nós temos projetos que tentam implementar varas especializadas para tratar com a questão dos idosos, que me parece que seria um caminho bastante eficiente no cuidado da pessoa idosa, não só no cuidado direto, mas também para toda a gama nova que nós temos da curatela em relação à pessoa idosa, a forma como o juiz pode tratar o campo do discernimento da pessoa idosa, que também vai diminuindo e sendo mitigado com o passar do tempo, né? Ou pode diminuir e pode vir a ser mitigado. Então nós precisaríamos ter aí também um espaço de um cuidado especial, assim como nós temos com a criança e com o adolescente, talvez aqui uma vara especializada para o idoso, principalmente para o idoso em situação de risco, me parece que seria uma política pública bastante efetiva, eficaz. Nós temos ainda que tanto o Estatuto do Idoso quanto o Código Penal estabelecem mecanismos da ordem do crime, né? Crimes tipificados por força do abandono. O Estatuto do Idoso, nesse aspecto, é um microsistema muito bem organizado, onde nós vamos encontrar lá tanto o abandono material, com a determinação de alimentos, quanto a tipificação de crimes, no caso de abandono por familiares, ou mesmo daquele abandono que ocorre em relação às instituições de cuidado, onde também a elas é conferida a curatela. E nós temos também projetos que, além da questão de retirada, supressão, por exemplo, da curatela, quando é o caso de não estar sendo devidamente cumprida em função da pessoa idosa, nós temos aqui a possibilidade, sim, da indenização ser um mecanismo que pode estimular que esse cuidado se mostre presente, lembrando que ela é só, digamos assim, eficiente parcialmente em função desses dois aspectos, que ela se aplica em famílias que têm patrimônio, né, que vão ter com quem indenizar, senão também não tem muito sentido, e também que ela vem sempre depois do dano já aconteceu. E também outros projetos de lei que nós temos no Congresso tramitando, que visam a supressão de direitos em relação às pessoas que têm o dever de cuidado da pessoa idosa. Mais recentemente, é um projeto de lei que visa modificar o Código Civil, estabelecendo que o abandono, inclusive aqui ele trata do abandono de pessoas que deixam idosos em hospitais ou em lares abrigos, quer dizer, além do abandono de ordem material, que pode estar presente, nós temos caracterizado realmente a falta de convivência e esse abandono que é da natureza afetiva. E em relação a isso, essas pessoas, esses filhos perderiam os direitos hereditários. Me parece que são mecanismos bastante eficientes, podem ser somados, né, serem respostas que o sistema jurídico pode dar em prol da tutela e do cuidado dos idosos. Lembrando somente que o cuidado dos idosos atualmente recai basicamente sobre a família brasileira, que já está bastante sobrecarregada com todas as demandas, porque o Estado falha nas suas políticas públicas, e no âmbito da família brasileira, certamente essa obrigação, esse peso recairá ainda mais sobre as mulheres que sempre, historicamente, tiveram o dever de cuidado no âmbito da família. Muito obrigada.